Meu nome é Eduardo Kraus, eu sou fundador da ProSox, é uma marca esportiva, a gente vende meia antideslizante para atleta profissional de futebol. Olha, eu acho que isso começa lá atrás na minha vida, desde pequeno eu sempre tive um objetivo muito grande que era realmente conseguir mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Então, quando eu comecei lá atrás, trabalhando no início com carros, né, como eu trabalhava antigamente em concessionária, antes disso eu já tive o sonho de ser jogador de futebol também, como a grande maioria dos jovens meninos do Brasil, mas eu acabei passando por um momento onde eu já trabalhava dentro de concessionárias e recebi uma proposta de uma grande marca para trabalhar com eles. Então, quando eu fui fazer essa entrevista, eu tive um insight que foi um momento, diria que divisor de águas dentro da minha vida, onde eu passei pelo showroom, eu vi alguns carros ali, eles eram na faixa de uns 800, 1 milhão de reais, e eu pensei, pô, se eu trabalhar aqui a minha vida inteira, muito provavelmente eu nunca vou ter um carro desse 0 km. Talvez eu compre algum usado. Então foi ali que eu pensei, pô, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. E comecei a buscar, estudar e entender o que pessoas de sucesso faziam, com o que eles trabalhavam, se eles eram donos de empresa, se eles trabalhavam para outras pessoas, e foi onde eu comecei a encontrar outras oportunidades. Confesso que errei bastante, inclusive erro hoje, acho que isso é um processo natural de todo mundo que dá dentro dessa jornada de empreendedorismo, mas as coisas começaram a dar certo. Thiago, tá demorando demais. Pode trazer essa carne aí. Aqui é assim, outlier na minha casa tem que ser muito bem tratado. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Prazer é meu. Bora lá? Bora. Ó, tá o ponto? Oh, com Tá certeza. legal? Show de bola. Se precisar, eu dou um retoque ali, tá bom? Tudo certo. Maravilha. Tô aqui com ele, Eduardo, aluno do Nômade. É um cara que está desbravando o digital há muito tempo e, apesar de tudo, é jovem. Seguinte, prazer ter você aqui Prazer é meu. na minha casa. Raramente não, nunca na verdade fiz isso. Trouxe pessoas que participam desse ecossistema, que já participaram de um produto, Nômade e etc. Porque na maior parte do tempo eu estou viajando Realmente. e eu nunca fiz o tipo de coisa que eu estou fazendo aqui hoje. Eu queria te conhecer um pouco mais. Na verdade, acredito que a galera também. Explica para mim, o que você faz hoje? Bom, primeiramente meu nome é Eduardo, eu sou de Santa Catarina, Blumenau, tenho 24 anos, como você disse, sou bem jovem também. Hoje eu sou fundador de uma marca esportiva. A gente vende meia antideslizante para atleta de alta performance. Tanto atleta Meias antideslizantes. antes deles. É uma meia que possui um material na Nunca tinha sola ouvido falar dela. disso ainda. Realmente nós somos os pioneiros no Brasil. A gente vende esse produto para tanto atletas profissionais quanto atletas amadores, o peladeiro, o cara que joga futebol amador. Então a gente iniciou essa ideia em plena pandemia. A gente fundou a empresa em 2020, quando a galera estava toda em lockdown em casa. E antes disso eu já acompanhava você há muito tempo. Então tem vários insights aí que eu vou passar para a galera hoje que vão encaixar muito bem com essa história e creio que vai ser muito produtivo para todo mundo. Há quanto mais tempo as pessoas me acompanhavam, mais outliers eu sei que elas são. Você me acompanhava desde quando? Cara, desde 2017, Nossa, 2018. Inclusive, a gente tem mensagens nos direct, como eu te mostrei, dessa época. Eu mandava algumas mensagens, eu lembro que você tinha 3 mil seguidores 3.000 e eu já te seguidores. acompanhava lá na viagem para as Bahamas, se eu não me engano. Foi pra lá. Nossa, velho, você Essa daí pegou eu essa lembro, época. essa daí eu lembro. Meu Deus. Eu lembro dessa fase, então Não a gente tem nem acompanhava. foto disso, porra. Eu lembro dessa Caramba. fase. Inclusive, eu admirava e tentava entender também o que acontecia por trás, o que, que era feito, de que forma funcionava. Então, trocava algumas mensagens no direct ali contigo para tentar entender. Claro que naquela época não existia produto, não tinha uma entrega, mas mesmo assim você nunca hesitou em me responder. Claro também que depois, quando isso se tomou uma escala maior, você acabou tendo alguns milhares e milhões hoje de seguidores, eu entendo que o tempo acaba sendo cada vez mais escasso, mas nunca medi o esforço para ter o Eu contato. acredito que você acabou vendo um pouco do que nós chamamos de walk the talk, aquela pessoa que aplica aquilo que faz, porque bem na época que eu tinha os 3.000 seguidores, eu já tinha... Cara, você quer saber de um fato interessante? Nessa época, eu lembro que eu tinha atingido mais uma placa de R$ 1 milhão na plataforma e eu mostrei isso enquanto eu estava nas Bahamas. E ali eu tinha ainda assim muitas pessoas me perguntando, pô, o que que você faz, etc. E não tinha intenção de ensinar isso para ninguém. Então, assim, você vê muitos outros gurus hoje no mercado começando com um certo tipo de resultado, pessoas começam a pedir para eles ensinarem isso Uhum, com certeza. e eles já fazem um curso, mentoria, etc. Você provavelmente deve ter demorado 3, 4 anos
para conseguir ver eu lançando alguma coisa? Então, né, eu lembro que nessa época você não tinha nenhum produto, nenhum entregável. Eu lembro que no começo também, quando eu mandei mensagem para você, você tinha apenas o Close Friends, apenas o CF. Inclusive eu tirei algumas dúvidas, perguntei como funcionava, o que era ensinado e se esse processo ensinava muito bem para iniciantes. E você me respondeu falando que era melhor aguardar o curso. Aí foi um grande aguardo, na verdade foram alguns anos ali, né, 2 anos acho que deu esse intervalo de tempo. Porque eu, naquela época, ainda não tinha o total conforto, apesar de todo o conhecimento que eu tinha, de ainda ensinar um conteúdo para pessoas que estão começando no mercado. Outras pessoas também, faço questão de enfatizar, diriam, compre porque é para iniciante, mas era para o nível intermediário e avançado. Isso já veio na minha cabeça um diferencial muito interessante, além de já ter te acompanhado, mas de realmente ser sincero, não querer vender, entendeu? Pô, não compra agora porque esse conteúdo talvez não tá tão adaptado para o momento que você tá, o nível de consciência que tu tá. Então eu acabei esperando, nesse meio tempo também fui aumentando meu nível de consciência em cima do mercado, das estratégias, entendendo como tudo funcionava, e quando veio o primeiro lançamento, obviamente eu já estava mais do que comprado antes de tudo iniciar. Legal, bacana. E aí, então, o que você está fazendo hoje é vender essas meias antideslizantes para jogadores de futebol. Isso. Como que você conseguiu usar o marketing digital nisso e fazer dinheiro? Cara, a história ela se inicia também desde quando eu já te acompanhava. Sempre tava, o esporte em si, ele sempre teve muito inserido dentro da minha vida. Desde moleque, como a grande maioria dos moleques do Brasil, eu tive o sonho de ser jogador de futebol. Treinei por um grande período e acabei tomando outro rumo na minha vida. Fui trabalhar com carros, eu era mecânico. Inclusive foi minha mãe, agradeço ela muito. Ela acabou me tirando desse mundo do futebol e falou: "Não, você vai estudar aqui, vai fazer um curso e você vai trabalhar com isso." Meu pai também trabalhava com isso, então era algo que já estava meio enraizado na família. Comecei a trabalhar com isso e nessa fase também eu comecei a ter uma ascensão muito bacana na minha carreira, inclusive gerenciando uma equipe de pessoas quando eu era bem novo, estava com 17 para Isso, 18 isso anos. antes do Isso digital, antes de tudo, isso antes antes de tudo. de meias, Antes de tudo, etc. antes de tudo. Antes dessa fase como um todo, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para realmente mudar a realidade da minha família. Pô, tirar minha mãe, fazer com que minha mãe pudesse parar de trabalhar, comprar uma casa na praia para minha mãe, que é o sonho dela também, enfim, aposentar toda a minha família. E eu fui inicialmente, por não ter esse nível de consciência naquela época sobre o mercado digital, o caminho que eu tinha era trabalhar com carros. E eu recebi uma proposta para trabalhar em uma grande marca do Brasil. E eu até contei essa história para ti antes aqui em off. Eu passei num showroom dessa concessionária, tinha alguns carros ali na faixa de uns 800, R$ 1 milhão. E eu comecei a pensar, pô, se eu trabalhar aqui a minha vida inteira, talvez eu nunca tenha um carro desse. Então naquela época eu ainda não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que não era aquilo que eu estava fazendo. Então foi um ponto de inflexão muito Quando forte. você viu aqueles carros esportivos, certo? Exato. Você pensou algo que raramente algumas pessoas hoje pensam. Eu também pensava a mesma coisa. Eu lembro que uma vez, na minha cidade natal, eu vi um carro esportivo, se eu não me engano era uma Porsche, passando logo na frente de mim e meus amigos ali. E eu perguntei para eles, vocês não ficam intrigados em procurar entender como essa pessoa conseguiu comprar esse carro? Sabe, peraí, um carro desse deve custar o quê? 400 mil reais? Nós estamos agora a caminho da escola e nós vamos sair daqui para ganhar o quê? 3, 2, um salário mínimo? Como que a gente vai conseguir comprar isso? Né, Exatamente. As pessoas, eles me responderam o seguinte, não sei, não sei o que eu vou fazer, não interessa, como se aquilo me deixava intrigado por semanas, sabe? Será que esse é o caminho que eu quero realmente seguir? E nada contra quem segue esse caminho, mas você devia parar para pensar o seguinte, hoje eu falo isso sem me gabar, né? Eu consegui, depois de muito trabalho, comprar os carros que eu quero, né, morar no lugar que eu quero, aposentar os meus pais. Você tem que ficar intrigado com o tipo de coisa que algumas pessoas conseguem fazer financeiramente e você não. Por quê? Porque você nasce sendo doutrinado a ficar dentro de um sistema, a trabalhar para o sistema. Eu tenho um carro na garagem que custa 2.800.000 reais. Se a gente for pegar essa realidade e trazer para as outras pessoas, ela está muito distante, mas por culpa do sistema. Quanto está o salário mínimo hoje? R$ 1.212, se eu não me engano. Vamos arredondar para R$ 1.200. Se um carro de 2.800.000 reais, se a gente fosse colocar isso na média do salário mínimo brasileiro, a gente teria que, uma pessoa normal teria que trabalhar praticamente 2.333 meses para poder comprar isso. Se eu for dividir no ano,
197 anos para comprar um carro desse. De novo, não fala para me gabar. Eu falo para você se questionar da seguinte coisa. Você está preso dentro do sistema. E todo outlier que eu conheço, como esse cara está aqui do meu lado, se questiona. Como eu vou conseguir chegar até lá? E não se sente inferiorizado. Se outra pessoa também conseguiu, eu posso conseguir. Eu não estou falando de carros, eu estou falando da vida que você quer ter, das experiências que você quer comprar, né? De todo o conforto que você quer trazer para si mesmo, para sua família, etc. Então, interessante você ter tido Show demais. esse insight. Concordo muito com isso que você fala de realmente conhecer pessoas que têm, né, seja um bem material, seja uma realização profissional, e você tentar entender o que aquela pessoa fez, né? E como eu acompanhei também esse teu processo ali, como eu disse, né, vamos colocar como métrica a quantidade de seguidores no Instagram, pô, desde os 3 mil até hoje, ali, quase em 2 milhões. Pensei, pô, isso está acontecendo, pô, tentar mapear o máximo possível quais foram as ações daquela pessoa para acontecer aquilo. Então, voltando na tua pergunta anterior, de como o marketing digital ele influenciou dentro dessa nossa carreira e da nossa marca, é como essa questão do esporte estava enraizada. Eu tive esse insight muito forte de sair da realidade que eu estava, porque eu sabia que aquilo ali não ia levar para onde eu queria chegar, e eu comecei a buscar coisas que eu pudesse fazer de uma maneira escalável. Pô, como eu consigo fazer? Pô, vou abrir uma loja de esquina de esportes, não é tão escalável assim. E comecei a entender sobre modelos de negócio. Você fala muito disso no curso também. Pô, se o modelo é escalável, se ele não é, como a gente consegue fazer? Então a gente começou também, tanto com insights que eu tinha do teu perfil também, quanto com coisas que teve dentro do curso, a olhar muito para o mercado de fora do Brasil. Isso me ajudou muito e a gente faz isso muito até hoje. Hoje, como a gente está dentro do mercado esportivo, as grandes, maiores marcas de esporte do mundo, elas trazem muitas coisas de fora do Brasil, muitos conceitos, a gente consegue replicar e aplicar muita coisa aqui dentro, obviamente dentro da nossa realidade como marca e como momento que a gente Trazendo está, para a cultura mas trazer do muita coisa Brasil. para cá. Isso funciona muito. Tanto que dentro disso a gente encontrou uma dor muito forte, que é essa questão das meias. E isso já acontecia fora do Brasil, com alguns anos. Tem uma empresa dos Estados Unidos que, se não me falha a memória, ela é de 2014. Então, ela já estava há alguns anos à nossa frente. Então, Ou seja, peraí. O que você fez, além de utilizar as técnicas do Nômade, depois de me acompanhar na época dos 3 mil seguidores, aproveitando a oportunidade quando surgiu 4 anos depois, foi de aprender a fazer um benchmarking de produtos norte-americanos. Ou Exatamente. seja, benchmark, para quem não sabe, vamos colocar em palavras aqui mais fáceis, uma espionagem do que a concorrência está fazendo, não só no Brasil, mas no mundo. E você foi lá nos Estados Unidos, pelo seu computador, olhar o que outras pessoas estavam fazendo. Exato. Antes de encontrar esse produto em específico, a gente pensou em entrar em outros nichos, para chuteira, meia, mas existem essas grandes marcas que dominam esse mercado. Sim. Então a gente seria uma marca muito pequena dentro disso. Encontramos essa dor, essa fatia de mercado, obviamente olhando para o mercado que era de fora do Brasil, isso funciona muito. Hoje, dentro do Brasil, a gente tem nossa marca registrada, os direitos de comercialização desse produto, e somos o pioneiro na venda desse produto dentro do território brasileiro. Então, se a gente for falar de quantidade de clientes e atletas, o nosso cliente muitas vezes ele é um atleta de futebol, ele é um atleta de futebol profissional, pô, esse cara ele é famoso, ele tem visibilidade, ele tem marketing, ele está na televisão, ele está em canais de mídia que são muito caros para tu usar como anúncio. Foi o que ajudou a gente muito a ter uma ascensão muito forte nos primeiros meses. Para você ter uma noção, o nosso projeto era em 1 ano de empresa atingir o primeiro atleta de futebol profissional. Em 20 dias de negócio, a gente teve o primeiro atleta de futebol profissional chamando a gente no direct. Eu lembro que eu e meu Isso sócio... porque você fez essa espionagem antes. Isso porque a gente fez essa espionagem e entendeu essa dor do mercado. Eu gosto muito também do que é ensinado no curso de realmente você resolver problemas. Então o atleta ele tem um problema que é o pé dele deslizar dentro da chuteira. A gente encontrou um produto que resolve essa dor do cara. Pô, o cara coloca a chuteira todo dia, 2 períodos, usa aquilo. Então para ele é uma ferramenta de trabalho. O cara que é jogador de futebol, que é o atleta, ele está acostumado a comprar uma chuteira ali que vai variar 300, 400, 500 reais, até mais. Uma chuteira de um atleta profissional vai passar de R$ 1.000. O nosso produto ele é bem mais em conta, ele é 10 vezes mais barato. São alguns gatilhos que também a gente utilizou para conseguir fazer a venda desse produto muito forte. Então, os atletas, eles ajudaram muita gente a ter essa ascensão. A gente atingiu o primeiro atleta com 20 dias de negócio. E depois a indicação foi muito forte, porque esse atleta, ele recebeu o nosso produto e postava um stories, por exemplo. E esse cara jogou na base com mais 5, 6, 7, 10 jogadores diferentes que estão em outros clubes. E assim foi uma reação em cadeia. Hoje a gente tem atletas em todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que são parceiros nossos, que são clientes da marca, que são jogadores que a gente faz o fornecimento. A gente também fez o fornecimento por 2 anos consecutivos do Juventude Esporte Clube, que era um clube que estava na Série A do Campeonato Brasileiro até no ano passado, agora está jogando a Série B. É um clube lá da nossa região, então para a gente facilitou as questões de logística e de relacionamento, mas o que ajuda muito a gente é essa questão do atleta, ele fazer propaganda da marca em canais que a gente não conseguiria estar se a gente não tivesse um budget muito alto para estar, entendeu? Legal. Então quer dizer que as técnicas do Nômade
te ajudaram a dar uma alavancagem ao seu negócio físico. Apesar dele ser físico, né, ser um produto que as pessoas pegam em casa e etc., imagino que você trabalha em casa. Exato. Você tem um Hoje, escritório, como é que é? hoje a gente tem um escritório, as pessoas elas estão lá por conta da gente conseguir trabalhar uma cultura melhor nas pessoas e tudo mais, mas tranquilamente as pessoas poderiam trabalhar home office se fosse necessidade. Inclusive tem algumas pessoas que às vezes trabalham de casa, então essa liberdade ela é muito bacana. O digital proporciona Você muito isso pra começou a gente. trabalhar em casa? Comecei trabalhando em casa do meu quarto, com um quadrinho que eu comprei na papelaria, estudando, pensando, e foi dessa forma que eu iniciei. Então, mas a gente consegue sim trabalhar dessa forma remota. Hoje a gente tem escritório, a gente tem uma equipe que está lá atendendo o pessoal, mas a gente começou também fazendo as vendas através do modelo de e-commerce. Legal. Que técnica especificamente te ajudou nesse processo de espionagem que você viu, né, dentro do Nomad ou por através de algum story que você utilizou para fazer esse benchmarking? Cara, a gente viu algumas estratégias, principalmente de produtos que eram vendidos fora do Brasil e por que que eles não funcionavam aqui, por que que eles não eram nem conhecidos muitas vezes aqui dentro do nosso território, dentro do Brasil. Então a gente começou a fazer esse tipo de modelagem. Certo, então vamos lá. Você quer dizer que com as técnicas que você pegou no Nomad, você fez uma espionagem, né, de produtos americanos e aumentou muito mais o faturamento que você tem nesse negócio físico. Exatamente. A gente fez essa análise, nesse benchmark de todos os produtos que eram vendidos dessas grandes marcas fora do Brasil e começou a tentar entender um gargalo. O que essas grandes marcas elas não focavam, onde elas não estavam, em que ponto, né, da estrutura, vamos pensar, de um jogador de futebol. Pô, tem camisa, tem chuteira, tem shorts, todos os equipamentos que esse atleta ele utiliza, onde as grandes marcas não estavam tão focadas. E dessa forma a gente conseguiu encontrar esse produto. E falando do Nômade Milionário, cara, ele ajudou a gente demais em diversos outros pontos, como criação de página de venda, a gente mudar a forma como a gente vendia o nosso produto. Um exemplo, uma estratégia que dá muito certo, que a gente utiliza até hoje, é vender o nosso produto em kits. Você não vai comprar só uma meia, a gente vende Ah, dois, três. você pegou aquela modalidade de pacotes que estavam lá. Exatamente. A galera do encapsulado também utiliza muito, né? A questão da venda em kits. Isso funciona muito. Você vai comprar um par de meia, ele é um valor, você comprar dois, três, se torna muito mais barato, a gente consegue aumentar o ticket médio. Toda a parte de estruturação de anúncios também. A gente tinha um pouco esse receio de, talvez, não receio, mas de não trabalhar tanto em cima da dor, não bater tão forte em cima dessa dor. Mas quando a gente faz o curso também, a gente vê, pô, você vai bater em cima da dor, você vai lembrar a pessoa N vezes que ela tem aquele problema, que você tem a solução para o problema dela. Isso começou a funcionar muito forte. A gente começou a falar de risco de lesão que o atleta tem, quanto custa um atleta ficar X meses sem jogar futebol, quanto isso vai custar para o clube. Isso começou a encaixar muito, muito, muito forte. Legal, cara, que legal. E eu ouvi você falar também que utilizou de técnicas de upsells, que para quem não sabe, é a opção que você dá para o seu cliente, logo imediatamente à primeira compra, comprar um segundo produto, até o terceiro, quarto, quinto. Não há limite para isso. Eu deixei bem claro que a melhor forma de você conseguir realizar isso, né, dentro do digital ou em qualquer outro negócio, é de entender que, obviamente, o seu produto inicial, o principal, ele traz uma solução para um problema. Porém, a nova solução deve trazer estrategicamente um outro problema, que você estrategicamente apresentará uma outra solução. Então, você também trabalhou uma esteira de produtos neste seu site. Exato. A gente entendia, eu entendia por estudar um pouco como funcionava essa estrutura, que você falou dos upsells, downsells, order bumps e tudo mais. Mas a fundo o conceito e em que momento da jornada de compra desse cliente que eu deveria fazer cada oferta, isso era um pouco abstrato, não entendia muito bem. Então o curso ajudou muito. A gente tem o nosso produto principal, que ele resolve o problema do jogador de futebol, né, do atleta, do peladeiro, do pé dele não escorregar mais dentro da chuteira. Mas para ele utilizar em um jogo, por exemplo, onde ele precisa utilizar um meião de futebol, ele tem que cortar esse meião dele. O que a gente pensou, pô, a gente resolve o primeiro problema, que é o pé do cara deslizar dentro da chuteira, mas o cara vai ter que mesmo assim comprar um meião e cortar o pé fora. Então vamos criar um meião que já vem cortado. A gente criou esse produto e ofereceu ele como upsell. Pô, agora que você já tem o nosso produto, resolva o seu próximo problema comprando esse segundo produto. Que legal. E ainda assim, antes disso, a gente tinha a plataforma que a gente utilizava para checkout, ela trazia algumas funções dessas, como upsells, downsells, até mesmo order bump. E eu vi você falando muito sobre order bump oferecido no checkout, antes da pessoa comprar, para já aumentar o ticket médio dela antes dela ter tomado a decisão de compra. E aí vem um número muito bacana e muito interessante de eu trazer aqui, tanto para o pessoal quanto para você.
Muitas vezes a gente não que não se preocupa, mas não dá devida importância para deixar essa estrutura muito bem unificada e que faça muito sentido para o cliente se colocar na jornada de compra. Eu lembro que a gente fazia isso muito, pô, com pessoas conhecidas, pô, entra no site, vê como que tá esse processo de compra. Tá fácil de comprar? Não tá? Tá difícil? E a gente introduziu um order bump e oferecer um par extra para essa pessoa levar de meia no checkout, e esse order bump ele tem até hoje a conversão de 30%. Então a cada 100 pessoas que entram no meu 30%. site, 30 compram. A gente já faturou mais de 7 dígitos só com esse order bump, e esse order bump ele foi ativado justamente depois que eu fiz o curso, isso é fato. Que Então só legal. isso daí é muito bacana, Para cara. quem não sabe, o Order Bump é uma simples oferta que você coloca no checkout de vendas do seu produto principal, onde a pessoa, por através de um único clique, resolve adicionar uma comprinha a mais àquela primeira compra que ela já está fazendo. Ele colocou um produto a mais, sem uma intenção, imagino que inicialmente de bater 30% de conversão, ou até de faturar milhões nela, né, mais de R$ 1 milhão, e ali ele conseguiu um resultado absurdo. Eu lembro que em um dos meus lançamentos, eu acabei pagando o tráfego do produto inteiramente com o lucro do Order Bump, que é um produto que você olha e pensa assim, não, tá, ele está aqui para aumentar o faturamento, mas não é lá aquela coisa, né, de o faturamento tão grande quanto do próprio curso. E, cara, quando você aplica essas estratégias, o seu tráfego pode acabar até saindo de graça. Isso é bem interessante. Isso ajudou a gente muito, porque a gente acabava vendendo, principalmente no início, diretamente dentro do canal digital. Então, o nosso início foi muito forte através do canal digital, canal de e-commerce, Facebook Ads e Google Ads no talo e vendendo dessa forma. E essa introdução desses produtos dentro dessa estrutura, dentro da jornada de compra, começou a aumentar muito o nosso ticket médio, facilitando a nossa margem para a escala dentro das plataformas de tráfego. Consequentemente, esse tráfego veio abrindo os outros canais de venda para nós. Hoje a gente tem venda para lojista, representação, enfim, em outros canais. Mas ter essa estrutura muito bem feita, fazendo com que o ticket médio aumentasse, abriu margem para a gente abrir todos os outros canais. Como você disse, no início foi mais, pô, vamos testar aqui, vou ativar, a gente sabe, pô, muitas vezes a ferramenta é até fácil de você setar e fazer isso funcionar. Mas se não tivesse feito até hoje, não teria, não saberia que isso funcionaria, entendeu? Exato. Então isso não teria dado certo. Isso foi muito legal. E tirando isso, assim, vários outros insights dentro do curso, como eu disse, de criação de criativos, criação de página de venda, mas documentação desse processo, né? Entender o que funcionou, se aquilo ali funcionou, o que eu preciso fazer para replicar. Baterias de testes de anúncios diferentes, não tentar fazer um ou dois únicos anúncios muito perfeitos, mas ter baterias para a gente conseguir testar isso em grande volume, em grande escala. E também entender que o simples funciona. Isso é uma coisa que pegou muito. Por exemplo, fazer um vídeo de venda muitas vezes poderia ser como tipografia cinética, como você ensina no curso. Pô, se eu não aprendesse aquilo no curso, eu acharia aquilo lá feio pra cacete e talvez eu, pô, isso aqui nunca vai funcionar, entendeu? E você testar anúncios, onde hoje a gente roda anúncios que, pô, o nosso designer cria um stories com a própria criação do Instagram e ele converte muito mais do que um vídeo que a gente fez uma puta de uma captação, fodida, investiu dinheiro, por quê? Porque aquilo é nativo da plataforma, o cliente tá acostumado a consumir aquele stories que o parceiro dele fez, que o amigo fez, então não parece um anúncio muitas vezes. Isso foi muito forte. Legal, então você acabou potencializando muito os seus resultados com esse negócio de e-commerce. Legal, utilizando várias técnicas do Nômade Milionário. Quanto é que hoje você consegue faturar nesse seu negócio? Quanto você já faturou e a média mensal qual é? Hoje a gente já faturou no nosso negócio na casa ali dos 7, 8 milhões de reais e mês hoje a gente está faturando na casa dos 300 mil. R$ 300 mil. A gente tem Caramba. um canal digital que é o mais forte nosso, mas agora a gente está conseguindo abrir muitos outros canais. Inclusive, estamos passando por um lançamento de produto, a gente vai mudar algumas questões nesse nosso produto, porque com essa questão da gente estar anunciando mais nas plataformas, abriu muito mercado. Hoje a gente tem proposta, por exemplo, de fazer licenciamentos com clubes do nosso produto. Então, por exemplo, tem o Clube X, ou sei lá, não sei se eu posso falar o nome, mas o Flamengo, o Corinthians, que vai vender uma meia, onde vai ter o símbolo desse clube na meia, o torcedor, o jogador vai poder utilizar nos treinos e a gente vai pagar royalties para o clube. Dessa forma, a gente tem uma empresa parceira que agencia vários clubes do Brasil, inclusive clubes de fora do Brasil, e a gente vai fazer essa estruturação para colocar esses projetos para funcionar. Então, a gente tem essa proporção de crescimento muito forte. A gente bate muito dentro da nossa empresa que a gente quer ser a maior marca esportiva do Brasil em 10 anos, até 2030. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco e até lá não tem descanso. Caramba, é dos meus. Agora eu quero saber o seguinte, vamos retroceder um pouco essa história.
Você começou no digital com quantos anos? Quando foi que você... Foi bem na época que você começou a me seguir, com 3.000 seguidores, um pouco antes? Quando foi? Olha, eu comecei um pouco antes acompanhando um turbilhão de informações, né? Porque quando você está iniciando, você começa a receber um monte de anúncio, um Excesso de monte de informação. gente, excesso de informação. Então, eu acompanhava, cara, uma porrada de gente, mas não entendia muito bem. Isso era meados ali de 2016, início de 2016, naquela fase. Só que ele foi só consumo. Eu não aplicava nada, eu só consumia até porque, como eu disse, eu estava inserido ainda nessa minha outra rotina de Na trabalho. concessionária. Isso, em concessionária, então eu não... Eu sabia que aquilo existia. Você, nessa idade, liderava 10 pessoas numa concessionária. Exatamente, liderava 10 pessoas numa concessionária. Eu passei por alguns processos seletivos, obviamente, para estar lá dentro, tanto com essa idade quanto com... isso não é também tão comum, então eu já sabia que tinha algo de diferente. E eu sempre acreditei muito no meu potencial também, acredito até hoje, sempre vou acreditar. Então, quando eu tive esse insight, pô, eu tô aqui, beleza, é legal, é foda, um monte de gente, a minha família achava muito foda, os meus pais me apoiavam muito, mas eu sentia que mesmo eu estando lá, aquilo não era para mim, eu não atingiria os meus objetivos financeiros que eu gostaria de ter. Hoje, visualizando, né, com essa coisa que você teve lá atrás, de se questionar, nossa, de ter aquele desejo de um carro. Você já fez alguma aquisição de um carro? Hoje ainda não, hoje a gente está muito focado, como eu disse, nesse nosso objetivo macro, que é de tornar a nossa marca a maior do segmento. As pessoas sabem que eu tive sempre o sonho de comprar um Camaro, bem quando eu estava lá na minha cidade pequena, tinha o mural dos meus sonhos na minha parede. Eu pude comprar, sei lá, 10 carros até comprar o carro que eu tinha a vontade de comprar a vida toda. Porque eu fui investindo ali no meu negócio, investindo cada vez mais. Inclusive, tudo o que eu criei no digital partiu de um cartão de crédito de R$ 6.000. A gente, até no nosso início, a gente teve um momento também que foi de uma decisão muito forte, como você comentou a questão do cartão de crédito. No início, nesse nosso começo de negócio, a gente teve essa questão da ajuda dos atletas, que ajudaram a gente muito nessa potencialização, mas a gente ainda não tinha um faturamento legal. O nosso primeiro ano a gente faturou pouquíssimo, a gente não faturou nem 6 dígitos. Então foi muito baixo, mesmo a gente já tendo atletas de futebol profissional da Série A do Campeonato Brasileiro que utilizavam o nosso produto. E a gente recebeu um convite para fazer um evento em São Paulo com ex-jogadores na época de pandemia. Eles iam fazer um evento que era de fute-mesa, era um evento dentro da Arena Corinthians, e eles fizeram um evento para a gente entrar como patrocinador master desse evento. Só que a gente não tinha faturamento. Eu olhei para o meu sócio e falei, cara, a gente não tem dinheiro, a gente está quebrado, beleza, tem bastante atleta, jogador que utiliza a nossa marca, mas a gente não tem poder aquisitivo. O que a gente fez? Vamos pegar crédito, vamos pegar um empréstimo e vamos fazer. Mesmo sem ter estrutura, mesmo sem ter processos bem definidos, mas tendo muita coragem. Isso a gente sempre teve coragem, mas sem ser burro também, né? Eu não gosto pô, vou fazer porque eu sou corajoso, mas eu sou burro. Não, mas a gente fez aquilo entendendo que aquela era o nosso tiro para realmente fazer dar certo. E por não digo destino, mas as coisas aconteceram muito bem, a gente foi para esse evento, eu lembro como se fosse hoje, a gente pegou um valor X de empréstimo e na volta do evento eu tinha R$ 3.000 na minha conta. R$ 3.000 na minha conta, um empréstimo de alguns R$ 1.000 para pagar, que a gente usou para patrocinar esse evento, e consequentemente no próximo mês, pós-evento, a gente faturou nossos primeiros 6 dígitos, e daquele mês para frente, nenhum mês a gente bateu menos de 6 dígitos de faturamento mensal. Que legal. Então foi uma atitude assim que deu um frio na barriga muito forte, mas realmente precisou dessa atitude para a gente conseguir ter os resultados que a gente tem hoje. É uma coisa que só o Outlier faz, né? A gente que tem coragem realmente sabe o que é a longo prazo. Eu já também passei por esses momentos de frio na barriga e são os que me trouxeram mais resultados, a médio e longo prazo. Agora, bom, na época em que você ainda estava na concessionária, com seus 17, 18 anos, e almejava ali algo maior para a sua carreira e vida, você chegava a comentar com outras pessoas sobre o digital? Como era isso? Eu comentava com poucas pessoas, tem o meu cunhado, que eu comentava com ele, mas as pessoas, até hoje na minha cidade, a minha cidade é uma cidade bem colonial, vamos dizer assim, é uma cidade pequena, mas as pessoas não entendem muito. É uma grande dificuldade que a gente tem de se conectar com gente que entende sobre aquilo que você está falando, entende sobre o que é o mercado digital, que realmente dá para ganhar dinheiro com isso, que não é algo, nossa, não existe, né? E muitas vezes a pessoa não entende até ela realmente viver aquilo, tá inserido dentro daquilo. Então sim, cara, eu tinha muita dificuldade em conversar com isso com outras pessoas. Por isso que muitas vezes eu me trancava no meu quarto, bem estilo Thiago Finch, e estudava sobre aquilo. E elas tinham ceticismo de alguma forma? Tinha um ceticismo,
na verdade, não entendiam como aquilo funcionava, né? Eu acho que isso é muito complicado, principalmente eu conversar com os meus pais. Eu tenho uma irmã também, mas ela é um pouco mais velha. Pô, os meus pais foram criados, não existia nem internet, então você falar pra ela que eu tô trabalhando do meu quarto, eu não tô trabalhando, não tô fazendo porra nenhuma, eu tô em casa e não tô trabalhando, se eu tô em casa. Entendeu? Meu pai, se eu tô trabalhando, eu tenho que estar lá na rua, tem que chegar em casa cansado, suado, tem que ser um trabalho braçal, entendeu? Mas eu não culpo eles por isso, porque é uma realidade totalmente diferente, pra eles era isso que funcionava. A minha mãe é funcionária pública aposentada, então ela também, pô, estudou, trabalhou, fez 2 faculdades, criou minha irmã, eu devo tudo que eu tenho aos meus pais, à minha família, eu sou muito grato a eles, mas eu não tentava colocar minha energia em fazer com que eles entendessem o que eu estava fazendo, se eu ainda estava aprendendo o que eu estava fazendo. A mesma coisa aconteceu comigo. Meu pai achava que eu era um vagabundo que ficava jogando videogame o dia inteiro por ter tomado a decisão de sair do primeiro ano do ensino médio. Então ele chegava em casa todo dia depois do trabalho e perguntava, né, com aquela cara de ceticismo, o que você está fazendo? Eu respondia, tentando ficar rico. Aí ele só virava as costas, como se já tivesse desistido, sabe? Isso aí não tem mais jeito. Enfim, hoje estão ambos orgulhosos e eu também tenho uma gratificação muito forte por eles, pela vida que eles me deram, por toda a educação e tudo mais. Então, merecem um mundo, né? E eu entendo muito bem. Meu pai também, do mesmo modo, assim como, né, a última geração, não estão habituados com a internet. Quem é que vai chegar em casa e dizer, pai, mãe, quero ficar milionário com a internet, principalmente em cidade pequena, e logo de cara a mãe e o pai vão falar, nossa, já estou vendo tudo o que você vai conseguir fazer. Né? Eles vão tentar até te proteger. Então isso é normal. Espero umas 2 próximas gerações onde a coisa vai estar diferente, para você não ficar dando murro em ponta de faca aí. Tem resultado primeiro, para depois procurar algum tipo de reconhecimento. Exato. Tá. No meu nicho em específico, né? Eu vendia, no caso, quando eu estava iniciando, a gente vendia e vende meia, né? Então eu falava para as pessoas que não entendiam que eu trabalhava do meu quarto e eu vendia meia. A pessoa falava, você vende meia? Pô, meia tem ali na esquina, eu compro meia ali na esquina. Mas eu não colocava a minha energia em fazer a pessoa entender o quanto aquilo era importante para mim e que eu mudaria a minha realidade e a realidade de todo mundo que está ao meu redor com aquilo. Mas sim, é muito complexo essa diferença que tem entre uma geração e outra, vamos dizer assim. Hoje a velocidade da informação, ela ajuda muito com que isso se dissemine, entendeu? E quanto tempo assim você ficou em casa trabalhando? Cara, eu fiquei o primeiro ano inteiro em casa trabalhando. O que você teve que sacrificar para Muita isso? coisa. Amigos, festas, ah, jogar futebol. Cara, eu adoro jogar futebol, tanto é que eu tô inserido nesse mercado. Você que está assistindo aí, principalmente a galera que critica quem ganha dinheiro pela internet, o que você fez nas últimas 2 horas? O que você estava fazendo? Seja sincero. Olha para a câmera. Vem cá, estou de olho em você. O que você literalmente estava fazendo nas últimas 2 horas? Esse cara, assim como eu, em sua adolescência, estava trabalhando num quarto, vendendo meias, enquanto as outras pessoas estavam festejando. Você zerou a última série da Netflix ontem, não zerou? Eu sei. E é por isso que você olha para caras que têm hoje um lifestyle legal, carro bonito na garagem e etc. E logo de cara pensa o seguinte, esse cara quer me enganar. É o seguinte, eu e ele, sendo bem francos, não estamos nem aí para você. Se você quer ficar rico ou não, o problema é seu. Mas o que você não pode dizer é que isso não funciona. É que as pessoas que tentam te ensinar algo nesse mercado estão tentando manipular você. Em primeiro lugar, você deve pensar o seguinte, o que eu não estou fazendo que essa pessoa fez para que eu possa julgá-la em primeiro lugar? Muita coisa, muita coisa. Na minha época, eu ficava ali, adolescência, em casa todo fim de semana estudando e entendendo assuntos americanos, dos quais eu não conseguia captar, tinha que assistir 2, 3, 4 vezes, meu nível de inglês era fraquíssimo, então eu tive que treinar o meu listening. Hoje o cara pega um curso em português, ele acha que ao comprar o dinheiro tem que cair na conta um dia depois, como se ele tivesse assinado os números de numa lotérica para ganhar na loteria. Não é assim que funciona. Senta a bunda na cadeira, aplica e para de encher o saco de quem ganha dinheiro na internet. Se você acha que isso não funciona, sai desse vídeo, some daqui e vai embora. Essa é a questão. Agora, se quer estar aqui e fazer acontecer, faça o que ele fez. Não julgue as pessoas que têm resultado hoje pela internet. Agora, nessa época, eu imagino que teus amigos talvez não entendessem muito bem o que você faz. Exato. Ficava em casa, como eu disse,
o futebol ele sempre teve muito inserido na minha vida. Então era um cara que, antes de iniciar nesse mercado, pô, eu era acostumado a jogar bola todos os dias de noite, por exemplo, até mesmo com meu pai. Isso é uma coisa que me doeu muito. Tive que abrir mão de jogar bola com meu pai, jogar bola com os meus amigos, sair aos finais de semana. Cara, eu preciso focar no trabalho, tanto eu quanto o meu sócio. Ele teve comigo desde o começo e foi a mesma coisa, 100% de foco em uma coisa Um outro só. louco também. Um outro louco também, muitas vezes tão louco quanto eu ou até mais. Então a gente sempre se puxou muito e eu agradeço muito a ter uma pessoa como ele do meu lado, porque é uma pessoa que entendia, como eu disse, a gente tinha muita dificuldade em conversar sobre esse tipo de assunto. Eu tinha ele tinha eu. A gente conversava e sabia que aquilo dava certo. E a gente é muito assim de trazer muito a responsabilidade. Por exemplo, deu certo, pô, parabéns pra mim, parabéns pra ti. Deu errado, deu merda, responsabilidade nossa. Se não, eu comprei o curso de fulano, de ciclano e deu merda, eu não consegui vender, mas o curso é ruim, porra nenhuma. Tu que é ruim, tu que não fez o que precisava ser feito. Acho que trazer um pouco mais dessa responsabilidade para dentro de si. Se tá tudo bem, pô, eu quero palco também. Eu quero que as pessoas vejam que aquilo deu certo e foi eu que fiz. Por que quando um atleta treina há 10 anos para uma competição de Olimpíada e quando ele ganha, o que ele faz? Ele sobe no pódio, vai lá no primeiro lugar, todo mundo bate palma para ele, coloca a medalha no peito, bate e fala, eu sou foda? Por Exato. que quando eu der certo eu não posso falar, eu vou ser arrogante? Esse cara tá lá mostrando nos stories que ele tem dinheiro, que ele não tem, ele é um babaca, não sei. Porra nenhuma, é porque tu queria estar no lugar dele e ainda não conseguiu estar, e é muito mais fácil eu atacar, eu falar que o Thiago é arrogante, que ele é um babaca porque ele fica mostrando os carros dele, do que eu sentar a bunda na cadeira e fazer o que ele fez. Eu tenho certeza que se eu abrir a sua Netflix, você tem no mínimo umas 10 séries zeradas. Eu lembro que eu gostava muito de jogos, jogava jogos no computador, no videogame, quis ganhar dinheiro com isso, e quando eu parti para o digital, me abdiquei de todas as coisas que não estavam totalmente ligadas ao meu objetivo final. Todas as coisas, de um modo obsessivo. Sim, eu era obcecado, ao ponto de, cara, ficar tanto tempo no computador que eu tinha que me cheirar no dia seguinte para me lembrar se eu tomei banho ou não no dia passado. Então, muita gente fala isso sim dessa forma. Eu vejo que muitos empresários até mais velhos e tal olham para esse estilo de vida que algumas pessoas têm hoje e pensam, mas esse negócio de lifestyle não é comigo. Claro, pô, você já é um barrigudo, você não consegue sair na rua, você se aparentar bem vestido, você prefere fazer outras coisas. Não fica julgando quem tem um lifestyle que não se compara com o seu. A questão não é o lifestyle, a questão é o dinheiro. É o troféu que aquelas pessoas conseguiram pelo tempo que elas trabalharam. É o seguinte, estou gostando de falar contigo, cara. Eu quero saber quais foram as dificuldades que você encontrou. O que você encontrou de dificuldade quando começou a fazer o marketing digital? Cara, até hoje dentro da empresa eu faço a gestão de tráfego do nosso negócio. Então a gente sabia que a gente precisava vender e a gente utilizaria para vender anúncios na internet. Não sabia o que era Facebook Ads, Google Ads, nada disso. E mais uma vez foi atrás de conhecimento. Pô, com quem que eu vou aprender isso? A grande dificuldade foi acertar o tipo de conteúdo que você ia consumir. Acho que, cara, na era que a gente está, grande parte das pessoas encontram esse tipo de dificuldade. Eu quero aprender sobre tráfego. Eu vou seguir 10 pessoas que falam sobre tráfego. Cada um vai ensinar uma estratégia, cada um vai falar que o jeito é certo, cada um vai falar que isso funciona. O foco é pega uma pessoa, faz aquilo até dar certo. Esse foi um divisor de águas para nós. Pô, comprar um treinamento ou estudar um assunto específico até aquilo funcionar. E depois, quando o nosso negócio ele começou a se tornar um pouco mais maduro, foi também a dificuldade de implementar processos e pessoas dentro do negócio, fazer uma gestão muito boa dessas pessoas. A fase 3 do Nômade Milionário te Exato. ajudou com essa parte? Com certeza. A gente entender um pouco mais sobre a gestão dessas pessoas, a gestão desses processos, a documentação, como que isso funciona, como isso não precisa funcionar. Precisam ter regras, precisa ter uma hierarquia. As coisas precisam funcionar dentro de um padrão para que tudo dê certo e a gente consiga controlar. Tanto essa fase do curso quanto a questão das planilhas, da documentação de todos os processos, isso ajuda muito. No final, a organização dá um ROI do caralho, dá um ROI Não, vai do caralho. Então, quanto mais organizado você for, lá na frente você vai entender que aquilo funciona muito bem. Desde, cara, você entender, igual você fala, pô, eu preciso colocar aqui dentro de uma campanha, de um anúncio, uma nomenclatura que vai me ajudar na hora de eu analisar essa campanha. Cara, lá na frente, quando tu tiver com 1000 campanhas rodando, tu vai entender que aquilo é importante. Exato. Talvez na primeira tu vai falar, pô, foda-se, eu vou colocar Uma aqui campanha 1. organização aqui que eu não preciso Não fazer preciso e fazer, tô perdendo tal, tempo. tá enchendo linguiça no custo, etc. Ali eu fiz questão de colocar coisas que eu mesmo já, parando para analisar todo o trabalho que eu tive com campanhas, na parte copywriting, em qualquer uma das partes ali onde você está aprendendo literalmente a criar o seu negócio, quais são os únicos 20% que me trazem 80% de resultado? Então assim, eu fui bem
específico em cada uma dessas coisas, porque eu sabia que a quantidade de pessoas que poderiam participar eram enormes. E eu sabia também que uma dor principal do mercado é o excesso de informação. Logo, você compra um curso para fazer uma coisa e tem que aprender ali a, cara, fazer coisas que você provavelmente em 10 anos de marketing digital nunca vai utilizar. Então é por isso que o mercado está cheio desse excesso de informação. Eu imagino que então que você teve muita dificuldade no início também. Tive muita dificuldade, cara. Até aproveitando só para fechar com isso que tu falou, acho que uma coisa que encaixa muito no curso, tem várias coisas que eu já falei, mas essa questão de, pô, apertar exatamente os botões que você precisa apertar. Eu não preciso saber o que cada um botão vai fazer, porque pô, você vai pegar um cara que nunca trabalhou com isso na vida, você vai apresentar, por exemplo, um gerenciador de anúncios do Facebook inteiro, cara, mais da metade a pessoa não vai Eu usar. precisaria de gravar umas 150 É, aulas, cada aula 30 minutos no a mínimo. pessoa não vai utilizar E eu tudo não aquilo. utilizo as outras coisas, né? Exatamente, então isso facilitou muito, e tanto para isso quanto para realmente pegar coisas que já funcionavam em outras partes da jornada de compra do cliente, como eu disse, lá em anúncios, lá em página de venda, lá em um vídeo, e cara, eu vou ver o que já dá certo e vou nessa linha. Claro, eu vou modelar para o meu negócio porque é diferente, mas eu vou nessa linha, isso já funciona, já tem milhões que foram feitos dentro disso. Por que eu vou vou reinventar uma roda totalmente do zero? Não, com o nosso produto não foi assim. A gente modelou algo que já estava dando certo. Então por que a gente vai trazer um negócio totalmente do novo se tem algo que já funciona e a gente pode modelar? E aí entra muito dentro dos insights que você passa tanto no curso quanto fora dele dentro do stand. Perfeito. Dentro do curso ou fora do curso, tem alguma coisa que até pelos stories, não interessa. Você tem apego, é uma coisa que você se recorda bem, que ao aplicar você conseguiu muitos resultados? Cara, eu lembro de uma que foi muito forte. Foi, obviamente, um dos stories que você soltava alguns spoilers sobre a espionagem em si. Ah, tem algum site, lembro que você falou nos stories lá sobre o SimilarWeb, sobre o SEMrush também, mas de forma, né, não tão a fundo, mas entendendo que aquilo funcionava. E aí tá um outro grande site, né? Eu lembro que eu gravava a tela do celular, colocava para gravar, deixava a sequência de stories rolando e depois assistia aquilo com calma. E entendendo dentro dessas grandes marcas o que era feito, a quantidade de tráfego que eles recebiam, o que eles faziam, de que forma eles ofertavam os produtos, se eles ofertavam os produtos em kits, se eles não ofertavam, e foi tendo um insight dentro de um stories que você falou sobre, principalmente, olhar não para aqui dentro, não olhar para dentro do Brasil, sempre olhar para fora. Isso, cara, antes da gente fundar a marca, antes de eu iniciar com força nisso, já foi um insight que eu tive contigo lá dos stories da época que você não tinha a visibilidade que tem hoje. Então isso já me ajudou demais. E com certeza tem mais, mas eu não vou me lembrar agora de cabeça. Porque tem bastante tempo que eu te acompanho. De vez em quando o professor entrava ali, devastava, Exato. né? Com Ele certeza. Aí já já... era uma outra fase, mas com certeza ajudava muito. Cara, muito interessante a sua história. Eu também passei por esse mesmo processo. Tá de parabéns, é um outlier mesmo. Eu não uso esse jargão à toa. Eu realmente criei isso, né? E comecei a falar isso porque lá atrás, passando por todas as dificuldades em minha cidade pequena, enquanto eu falava com as outras pessoas que não tinham confiança, ou achavam que o que eu fazia era só pirâmide, era aquilo, eu parei para pensar anos depois em como é que eu consegui aguentar tanto tempo sozinho, né, naquele tédio de noites em claro ali, para chegar onde eu cheguei, né? E eu pensei, cara, quantas outras pessoas passando por isso no Brasil e no mundo, em cidades pequenas, grandes, não interessa, são outliers também, né? Então isso é bem interessante. É um prazer falar, cara, com pessoas como você, ainda mais jovem como você está. Eu tenho certeza que essa marca vai atingir esse patamar que Com você certeza. almeja aí. Eu trouxe inclusive algumas amostras para presentear vocês, para vocês conhecerem o produto ao vivo também. Vai ser um prazer apresentá-la para vocês. Pô, quero conhecer. E, cara, uma outra coisa que eu também vi muito foi essa importância pô, eu acompanhava, por exemplo, você nos stories, ou até mesmo no curso, a importância de estar se atualizando. Pô, um negócio que funcionou há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, hoje ela não funciona. A pessoa coloca a culpa em N outras coisas que é o mercado, porque antes funcionava assim, agora é a sazonalidade, não funciona. Pô, você tem que estar sempre se atualizando. Então a gente trazer essa preocupação para dentro do nosso negócio. Exato. Não é porque a gente fez esse benchmark lá atrás para trazer uma marca de fora do Brasil que hoje, graças a Deus, a gente dá muito certo com isso, que a gente vai parar de olhar para o que eles fazem, para o que eles vendem, para a estratégia que eles usam. Isso é um processo infinito. Você sempre vai estar olhando, você sempre vai estar se atualizando
e é um processo que ele sempre vai estar se renovando. Ter essa importância de não entender que vai ser uma bala de prata, vai ser um negócio que você vai fazer, pronto, fechou, agora eu vou sentar e já era. Não, essa preocupação de sempre estar se atualizando, porque o comportamento de compra muda, porque o consumidor muda, porque o período muda, enfim, N outras coisas que a gente não controla. Tem uma coisa que você comentou até um pouco antes disso, que vale a pena aqui um comentário meu também, que é sobre essa coisa do excesso de informação, né? Quando alguém começa a pegar alguma coisa na internet, a pesquisar o que está funcionando, encontra alguém que pode ensinar aquilo, faz a compra de um curso, ela começa a ser impactada também por outras pessoas do digital que estão tentando às vezes ensinar a mesma coisa. Eu estou 9 anos nesse mercado e observando o mercado americano, eu já percebi que o marketing propriamente que você está aprendendo a fazer irá incentivá-lo a perder o seu foco. Em que sentido? Bom, o que você mais vê hoje é o seguinte: determinada modalidade no digital está dando muito resultado. Quanto mais pessoas entram, começam a fazer aquilo e não conseguem, mais outras pessoas, mais outros gurus entram em campo para dizer o seguinte: se você já tentou isso, eu sei, eu estou contigo, também não deu certo para mim, mas hoje eu faço isso, e isso dá super certo. Aí o que você faz? Se conecta com ela, porque você foi um bunda mole até o momento em que estiver assistindo esse vídeo para não conseguir ter aplicado aquilo lá até o final. Então, amanhã surge uma técnica nova, a pessoa começa a falar que aquela técnica que já surgiu há pouco tempo atrás já não funciona, que já ultrapassou, mas não. Você tem que ter uma constante inovação dentro daquilo que você está fazendo, mas também masterizar algo até o final. Pegou um curso, vai até o final. Pegou algo para fazer, vai até o final. Se tem pessoas ganhando dinheiro com aquilo, o mundo não é um grande complô para tentar te enganar. Várias pessoas, sim, estão tendo resultados em diversas vertentes dentro do marketing digital. Esse cara pegou algo que, até hoje eu nunca tinha ouvido falar e conseguiu fazer milhões com isso, porque teve foco para aplicar as técnicas. Ele poderia ter partido para o mercado de afiliados, ele poderia ter partido para o mercado de coproduções, ele poderia ter partido para o dropshipping, ele poderia ter feito inúmeras outras coisas no processo, enquanto ele encontrava pequenas dificuldades. Quando um fornecedor recusava alguma coisa, quando uma campanha de anúncio caía, é muito fácil pensar: nossa, não funciona, talvez o problema é comigo. Olha esse outro cara no YouTube falando dessa próxima técnica do marketing digital, né? Você provavelmente não conseguiria chegar onde você está hoje. Com certeza, até falando nisso ali que você falou dos pequenos problemas que vão acontecendo, a importância de você não desistir, né? Inclusive dentro do curso teve um outro insight que teve sobre contingência, né? Sobre entender um pouco mais como funciona essa parte do algoritmo, da inteligência do Facebook, da importância de você ter vários perfis. Pô, a gente não anuncia black, mas a gente também sofre com bloqueio, quem é que não sofre? Não existe uma conta que nunca vai ser bloqueada. Então você ter esse suporte e entender um pouco mais sobre como funciona essa inteligência me ajudou muito também. Entender por trás disso, não só lá na ponta anunciando e tudo mais, mas por que aconteceu isso? De que forma eu posso evitar com que isso aconteça da próxima vez? Ferramentas para fazer análise de anúncio, igual você mostra, para entender se aquele anúncio ele tem mais propensão a funcionar ou não. Isso também ajudou a gente muito. Tem várias coisas que a gente conseguiu mapear e entender que esse processo era muito mais sobre, a gente errar rápido para entender o que deu errado, porque a gente aprende muito quando erra. Todas as vezes, todas as coisas que a gente fez que deram muito certo, a gente não aprende tanto quando tá uma merda, quando tá dando tudo errado. Mas você entender que quando as coisas estão dando errado, você tem que parar, pensar, entender que a responsabilidade foi sua também, eu acho isso muito forte. Eu concordo muito contigo quando você fala, não entender que o mundo é o complô para te fuder, para falar que tu vai dar errado e todos os cursos que tu comprar tu não vai conseguir aplicar. Trazer um pouco mais a responsabilidade. Como eu disse antes, trazer um pouco mais de responsabilidade, se está dando certo, mérito seu, se está dando merda, analisa, entende, vê o que está dando de errado, dá um passinho para trás e vai de novo. Cada pessoa que às vezes tenta te vender alguma coisa que não funciona, está simplesmente fazendo você chegar mais próximo do seu objetivo. Porque você agora sabe o que não funciona, ok? E nem todo mundo, tá, quer te enganar. Você não é tão importante assim. Sinto muito em te dizer. Não tem ninguém riscando seu nome no caderno dizendo o seguinte: vou enganar a fulano de tal hoje. Várias pessoas até pensam: a pessoa está rica, por que ela está ensinando e cobrando alguma coisa? É justamente porque ela está rica. Ela sabe muito bem exercer uma atividade, ela sabe muito bem fazer aquela coisa, deu muito resultado para ela e ninguém tem obrigação de te ensinar de graça. Ok? Então, bota isso na cabeça e quando pegar alguma coisa para fazer, assume responsabilidade. O problema da conta de anúncios cair não é do produtor, é sua. Ele te ensinou como passar por aquele obstáculo. Se vira. Ninguém está na sua casa para pegar no mouse para você e fazer a coisa acontecer.
Eu tinha que me virar sozinho, com o notebook velho, que eu iniciava de 2 horas, porque eu mantinha 300 abas abertas ao mesmo tempo, pesquisando coisas na internet, criando campanhas, fazendo uma série de coisas, assistindo vídeos. Eu passei por essa dificuldade. Hoje eu tenho gente que vem no meu direct dizer o seguinte: manda um Pix, eu preciso de comprar um computador novo. Assim eu vou conseguir ganhar dinheiro. Então, você consegue ver o poder de vitimização que a pessoa tem sobre ela mesma, né? De se achar inferior às outras pessoas, de achar que um cara como eu ou você são superdotados. Eu tirava nota 6 na escola, nem era o melhor aluno, mas, diferente de outras pessoas, eu só tive uma coisa a mais: tempo de estudo e foco em uma atividade só. Atividade essa que consegue me pagar enquanto eu estou dormindo. Ponto final. Não sou mais que você, você não é mais que eu, nem ele. Nós só estamos te passando o que funcionou para a gente, a nossa visão de mundo e etc. Cara, que energia boa é falar com o Outlier, Prazerzaço, cara. É contigo outra mesmo. coisa. Agora é o seguinte, desculpa aí, mas a carne acabou Acabou. esfriando aqui. Esfriou essa daí. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Deixa eu Pegar esquentar outra. esse negócio para você. Deixa que o churrasqueiro aqui hoje sou eu, tá? Passa aí. Agora, vem cá, me conta uma coisa. Eu quero saber como é que eu posso vender essas meias contigo aí. Pô, vender como afiliado, né? Como é que é considerado? Com certeza. Beleza, cara. Representação. Toma aqui, ó. Fica à vontade. Show. Maravilha. Ó, agora o assunto aqui ele é um pouco mais entre eu e ele, tá? Tchau, tchau.